2 dias por causa da chuva. E tem certeza que ela não... Estamos no ano de 1999. Benjamin Espósito é um ex-servidor da Justiça Penal Argentina que está se aposentando e procura aproveitar o tempo livre para escrever um livro. O advogado busca inspiração para compor a história em um caso real, ocorrido há 25 anos e que sempre lhe causou comoção. O brutal estupro seguido de assassinato de uma bela jovem, Liliana Colotto. Na época, Espósito aceitou cuidar do caso meio que a contragosto, já que ele estava interessado em investigar um crime de outra alçada. Mas ao se deparar com o estado do cadáver, ele passou a nutrir uma certa obsessão para esclarecer o homicídio. Benjamin se nega a acreditar que os acusados pelos crimes são realmente culpados, ao notar que os homens presos são humildes e inocentes operários que foram torturados para confessar o delito. Vendo isso, esmurra em pleno saguão do judiciário Romano, o servidor que apontou os supostos criminosos, sendo o mesmo que tentou se livrar do caso ao empurrá-lo para Espósito. Determinado a encontrar o verdadeiro criminoso, Benjamin visita o viúvo de Liliana, o jovem bancário Ricardo Morales. Ao examinar fotografias antigas do casal, nota em diferentes fotos um mesmo homem com um olhar vidrado em Liliana. Identificado nas legendas como Isidoro Gomes, passa a ser considerado por Espósito como culpado em potencial, uma vez que Liliana provavelmente conhecia o agressor, já que não havia sinais de arrombamento na casa. Ricardo dá mais força às suspeitas ao descobrir que Isidoro e Liliana foram namorados na infância, quando ainda moravam no interior. Espósito e o assistente Pablo Sandoval iniciam então uma busca por Gomes, porém não conseguem localizá-lo. Para piorar, ao irem à pequena cidade de Tivilcói para vistoriarem a casa da mãe dele, eles têm conduta ilegal denunciada para o juiz da seção em que trabalham. Ainda assim, conseguem manter sigilosamente entre eles as correspondências que Gomes enviava à mãe, mas não conseguem decifrar possíveis paradeiros do homem, nem os diferentes e misteriosos nomes que ele menciona nas cartas. Bom dia, como vai, doutora? Muitos papéis para assinar? Como vai, doutor? Temos o caso Nicolozzi. Não é muito, doutor. Algumas citações de testemunhas, e acho que é só isso. Muito bem. Desculpe, temos um último documento, doutor. Obrigado. Bom dia, doutor. Como vai? Está bem? Muito bem. Benjamin, Pablo, Bom dia. doutora. Bom dia. Benjamin, para você ver a boa vontade da secretária 18, lembra que no outro dia você ficou chateado porque o caso não era seu? Aqui está. O caso foi resolvido. Foram os 2 operários que trabalhavam no apartamento 3. Eles já estão presos na 25. Quando o juiz resolver, traga-os para a gaiola. Espera, mas que operários? Estão aqui. Jacinto Cáceres, boliviano, 35 anos, e Juan Robles, 34. Pelo menos esse aqui é argentino. Eu estou impressionado, Romano. De agora em diante, darei todos os casos difíceis a 18. Não vai ser bom para você. Por favor, doutor, eu sempre digo que é melhor ajudar do que brigar. Olá, sejam todos mais do que bem-vindos a mais um Arte 7, que hoje resolveu abrir um espaço para a gente comentar um pouco sobre o cinema argentino. Sim, é isso mesmo. Porque aqui a gente já fez especiais de filmes britânicos, brasileiros, de películas espanholas, como foi o caso do programa anterior. Também já teve espaço para curtas locais e, é claro, para muitos longas do cinema americano, que é considerado o maior do mundo. Mas hoje aqui no programa, pela primeira vez, nós vamos comentar sobre algum produto produzido pelo país dos nossos hermanos. El secreto de sus ojos, ou O Segredo dos Seus Olhos, traduzido para o nosso bom e velho português, é a pauta do Arte 7 de hoje. Então esquentem vossos motores, que o programa já vai começar.
Hace 25 años que me pregunto. Le presento a la señorita Irene Menéndez Hasty, la nueva secretaria del juzgado. Señor Espósito, llamaron de la 25 que tienen un homicidio. Y hace 25 años que me contesto lo mismo. Dejá, fue otra vida. Ahora quiero entender todo. ¿Y qué sabes de escribir novelas vos? Quiero escribir sobre la causa de Morales. El tipo va todos los días a las terminales a ver si encuentra al asesino, doctora. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí detenido para siempre. Tenés que ver lo que son los ojos de él. Están en estado de amor puro. No hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene. ¿Cómo hizo para aprender a vivir sin ella? Dígame una cosa. Cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetua. ¿Sabes quiénes son? Mike Hammer, boludo. El asesino sabe que lo estamos buscando. El tipo puede cambiar de todo, pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. ¿Le puedo pedir un favor? No se meta. ¡Van a saber lo que es la justicia, hijo de puta! Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. ¡No! ¡No! No piense más. No piense más. No se debe nada, tío. Lo que tomo yo lo pago yo y vos lo sabés. Los ojos hablan. Pánfilo. Com história para o roteiro baseada no livro La Pregunta de sus Ojos, traduzido para o português A Pergunta dos Seus Olhos, do escritor argentino Eduardo Sacheri, O Segredo dos Seus Olhos foi lançado em 13 de agosto de 2009 em todos os cinemas da Argentina. Com distribuição feita pela Distribution Company, o longa é um drama policial que foi escrito pelo próprio Sacheri, juntamente com Juan José Campanella, que também dirigiu e editou o filme, além de ser um dos produtores da obra. É considerado um dos 10 melhores filmes argentinos da história, tendo vencido na categoria de melhor filme estrangeiro na premiação de 2010 do Oscar. É o segundo filme de Campanella a disputar nessa categoria. O primeiro foi em 2001, com O Filho da Noiva. E também é o segundo filme argentino a ganhar essa estatueta. A História Oficial foi o primeiro a vencer em 1985. Para que perceba que todos esses anos eram cheios de nada. Protagonizando O Segredo dos Seus Olhos, estavam Ricardo Darín como advogado Benjamin Espósito, Soledad Villamil na pele de Irene Menéndez, Guillermo Francella interpretando o assistente de Espósito Pablo Sandoval, Pablo Rago como Ricardo Morales, Javier Godino na pele de Isidoro Gomes, Carla Quevedo dando vida a Liliana Morales e Bárbara Palladino como Chica. Além do Oscar, o filme também venceu em 2010 na categoria de melhor filme do ano nos prêmios Goya na Espanha. A atriz Soledad Villamil levou o troféu de melhor revelação feminina, segundo o júri. Concorreu ainda, mas sem vencer, como melhor filme, melhor diretor, melhor ator para Ricardo Darín, melhor roteiro adaptado, fotografia, trilha sonora e melhor direção de arte. Na França, nos prêmios César em 2011, foi indicado como melhor filme estrangeiro, mas não venceu. E no European Film Awards de 2010, concorreu na categoria de melhor filme, porém não arrematou o troféu para casa. Que pena!
Sempre achei essa história das fotos sem pé nem cabeça. Eu sei. Eu só achei estranho o jeito como ele olhava para ela. Acho que foi isso. Você vê o cara olhando para aquela mulher com adoração. Os olhos falam. Os olhos falam demais. Deviam se calar. Às vezes é melhor não olhar. O que está olhando? Nunca mais falamos deste caso. Quando voltou de Rui? Em 85. E por que agora? Melhor plantar begônias? Por quê? Porque por mais de 20 anos eu andei por aí. Em tribunais, em causas, amigos, festinhas, um casamento, vários casos. Andei distraído. Agora me aposentei e não tenho mais nada que me distraia. Outro dia fui jantar perto de casa e me vi jantando sozinho. E eu não gostei. Sei que isso não acontece com você, não peço que entenda. Acredite. E tentando achar os porquês, os momentos, todos, absolutamente todos me conduziam a Morales. É como se minha vida fosse... Atende. É o Alfonso. Eu posso ligar depois. Não tem problema, atende. Não, eu ligo depois. Olha, não tem problema. Atende. Alô? Oi. Tudo bem? Sim, eu já vou. Você não ouviu? Eu já vou. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. É da casa de Isidoro Gomes? É. E ele está? Não, ele não mora mais aqui. O Segredo dos Seus Olhos teve um público girando em torno da marca de 3 milhões de espectadores na Argentina, o que fez com que se tornasse o filme nacional mais visto desde 1983. As filmagens ocorreram entre 9 de outubro e 27 de novembro de 2008, e o orçamento para o longa foi de 2 milhões de euros. É o quarto filme em que o diretor Juan José Campanella e o ator Ricardo Darín trabalham juntos. Os anteriores foram O Mesmo Amor, a Mesma Chuva, em 1999, O Filho da Noiva, de 2001, e Clube da Lua, de 2004. O Segredo dos Seus Olhos tem ampla aclamação por parte da crítica especializada. Com tomatometer de 91%, em base de 133 críticas, o site Rotten Tomatoes publicou o seguinte consenso, abre aspas, imprevisível e rico de simbolismo, este mistério de assassinato argentino faz jus ao seu Oscar com um enredo cativante, direção assegurada de Juan José Campanella e performances hipnotizantes do seu elenco. Fecha aspas. Tem 93% de aprovação por parte da audiência usada para calcular a recepção do público a partir de votos dos usuários do website. Em comparação, no Metacritic, outra página especializada em críticas de obras cinematográficas, tem 81% de Metascore, com base em 34 avaliações profissionais. Os usuários do site brasileiro Adora o Cinema atribuíram ao Segredo dos Seus Olhos a ótima média de 4,6 de 5 estrelas, com base em 524 notas e 54 críticas. Coitado, eu queria ver se fosse você, depois de perder o amor da Mas sua é um vida. idiota. Se não tivesse aberto a boca e me avisado antes, não teria levantado poeira. Bom dia, estamos procurando por Isidoro Gomes. Pois não? Quem são vocês? Mike Hammer, seu cretino. Ele veio trabalhar? Não, ele não veio trabalhar. E não temos nada a ver com ele. Pode me dar o endereço do Isidoro Gomes? Um momento. Fernandes! Fernandes! Vem aqui um pouquinho. Venha me ajudar aqui. Olha, sabemos que recebeu um telefonema ontem à noite.
Depois veio para o quarto, fez as malas em 10 minutos e saiu. Pagou a semana toda e foi embora. Não sabemos para onde foi. Quer que levante alguma outra informação, doutor? Eu vi as mesmas fotos que você viu. Eu devia ter descoberto isso. Depois que a gente já soube tudo sobre as curiosidades por trás dos bastidores e o segredo dos seus olhos, esse filme argentino que está sendo a pauta do especial de hoje do nosso Arte 7, vamos continuar acompanhando um pouco mais sobre o desenrolar dessa história instigante? Vamos finalmente descobrir se o Espósito e o Sandoval finalmente capturaram o Gomes e se ele realmente assassinou a jovem Liliana e, de quebra, ainda acompanhar as tramas paralelas desse longa. Você tá preparado? Então te ajeita aí no teu sofá e vem comigo. Espera aí. Após o escândalo em que Espósito e Sandoval haviam se metido e a falta de provas concretas contra Gomes, o caso é arquivado. Porém, Benjamin não desiste de continuar investigando após encontrar casualmente com Ricardo Morales em uma estação de trem e perceber que o homem ainda nutre profundos sentimentos pela esposa que foi brutalmente assassinada. Espera. Morales explica que vai para a estação todos os dias, esperançoso em um dia identificar Gomes, sabendo que ele deve morar no interior e trabalhar em Buenos Aires. Espósito e Sandoval conseguem convencer sua superiora, Irene Menendez, por quem Espósito nutre uma grande paixão, que por sinal é recíproca, mas impedida pelo compromisso de Irene com o noivo e, sobretudo, pela insegurança dele a reabrir irregularmente o caso. Sandoval, com a ajuda de um amigo do bar onde costuma se embebedar, consegue decifrar os nomes mencionados nas cartas de Gomes. São antigos jogadores do Racing, o popular clube de futebol da Argentina. Pablo então convence Espósito de que o suspeito deve ser um fanático pelo time e, como toda paixão, ele jamais deixaria de continuar sendo. Passam a frequentar os jogos do Racing na expectativa de reconhecer Isidoro entre os espectadores. Isso só acontece na quinta tentativa da dupla, quando vem o suposto criminoso em um jogo contra o Huracan no estádio desse time. Gomes é capturado e interrogado ilegalmente por Espósito. Irene, por sua vez, não concorda com a medida, mas muda de ideia ao notar o olhar bastante malicioso do jovem para o seu decote. Ela passa a fazer um jogo psicológico em que questiona a força e a virilidade de Gomes, com o objetivo de atiçar o orgulho dele e fazer com que confesse o crime, conseguindo tal façanha com sucesso. Gomes é julgado culpado pelo crime e fica sujeito à prisão perpétua. Escuta, Gomes. O juiz que está cuidando desse caso está para chegar, então nós vamos esperar. Doutora. Desculpe a minha interferência oficial. Doutor, eu sei que este caso é seu, mas não pode ter sido esse garoto, de jeito nenhum. Podemos falar disso lá fora, por favor? Espere. Só mais um minuto. Olhou bem para ele? Esse rapaz não pode ter sido ele. Me deixe ver a autópsia. Essa garota, Coloto, aqui. Tinha 1,70 m, 58 quilos. Olhe só como a deixaram. Desculpe, Gomes, mas isto parece a Amazona e o Pigmeu. Tem a aparência de uma mulher bonita, hein? Eu peço, por favor, que você olhe bem para este rosto. Uma beleza como esta não está ao alcance de qualquer um. Tem que ser muito homem para conseguir uma mulher assim. A senhora acha mesmo, doutora? Quer dizer, a porta não foi forçada.
Isso quer dizer que a vítima conhecia o agressor. Sei. Mas não me venha dizer que uma mulher como esta ia dar bola para este garoto. A menos que fosse uma prostituta. Porque com alguns, somente cobrando. E essa quem é? Olha o respeito, hein? Não. A garota era direita, eu tenho certeza disso. Nisso concordo com o garoto. Para mim, o cara do banco era chifrudo. Com certeza ele tinha um carro desses que se abre o teto para que saiam chifres. Do que está rindo, imbecil? Ah, aquele cara que deu depoimento como testemunha. Sandoval? Esse. Foi esse cara. Eu acho que esse era o amante. Um cara alto, boa pinta, ombros largos. Um cara realmente capaz de esquentar uma mulher. Olha só para esse borra-botas, hã? Eu garanto que quando o viu, ela deve ter pensado outra vez esse chato de galocha que está em todas as fotos com cara de amo você, adoro você. Estou certa? Hã? Hã? Sim ou não? Hã? Não, o senhor não pode entrar. Eu quero entrar sim. Não pode entrar. Me deixa passar, dá licença. Eu preciso falar com você. Ah, eu te achei, né? Saiam daqui, por favor. Tirem ele daqui, por favor. Calma. Vão embora, Que é isso? por Dá licença, favor. tira as mãos de Saiam. mim. Vem cá. Saiam daqui Vem cá. imediatamente. Me solta. Sai daí. Vocês estão loucos. Estão loucos. Ouça, Benjamin. A fratura do osso parietal direito demonstra uma força hercúlea nas extremidades superiores do agressor. Olha isto. 2 palitos. Além disso, a profundidade das lesões vaginais permite deduzir que o agressor se tratava de um homem muito bem dotado. Obviamente, não se referiam a este micróbio que deve ter um amendoim queimado. Olha aqui, piranha. Tá aqui o amendoim. Tá bom pra você? Hã? Meu amor, não se empolga. Primeiro porque você é baixinho. E segundo, você tem pouco hormônio para uma fêmea como eu. Ah, tenho pouco hormônio, é? Sua desgraçada! Sabe como eu trepei com ela, sabe? Sabe como eu trepei com ela? Você não sabe! Você não sabe! Larga ele! Larga ele! Larga! Ai, me solta! Me solta! Te mato! Desgraçada! Ah! Te vai encontrar. A satisfação de Expósito e de Morales, no entanto, dura pouco. Algum tempo depois, Ricardo vê Gomes na televisão com o guarda-costas da então presidente Maria Estela Martinez de Perón. Benjamin e Irene verificam então que Isidoro foi solto com aval de Romano e confrontam o vilão. Cinicamente, ele explica que encontrou em Gomes um agente útil para o Estado com o intuito de infiltrá-lo na juventude rebelde e que não há nada que eles possam fazer para colocá-lo de volta na cadeia. Paralelamente a isso, Expósito e Irene ficam próximos de deixarem explodir os sentimentos que sentem um pelo outro, chegando a marcar um encontro para fugir. Porém, na noite marcada, Benjamin é chamado pela polícia para socorrer Sandoval, que se mete em uma tremenda confusão em um bar causada por mais uma bebedeira dele. Expósito leva o amigo para casa, deixando ele sozinho lá, enquanto vai até a casa dele para comunicar à esposa de Sandoval sobre o ocorrido.
Quando o ex-funcionário público retorna para casa com a mulher do assistente, eles se deparam com o corpo metralhado de Sandoval. A tragédia acaba interrompendo os planos amorosos de Espósito e Irene. Ambos acabam concluindo que Romano estaria por trás do assassinato e a advogada convence o companheiro a passar uns tempos na província de Jujuy, onde ela tem parentes poderosos que podem protegê-lo de possíveis ataques. Eu tenho tudo. E o que vamos fazer? Aqui. Nós dois. Estou dizendo. Você e eu. Não podemos fazer nada. Nesse momento, a história retorna ao tempo onde se iniciou, com Benjamin preparando o livro e mostrando os esboços para Irene. Ele resolve procurar novamente Ricardo Morales, curioso para saber como a vida dele se encaminhou, e o encontra morando sozinho em uma área da zona rural nos arredores de Buenos Aires. Espósito custa crer que Morales conseguiu seguir relativamente a vida, apesar da resposta insistente de Ricardo de dizer que 25 anos já seria tempo suficiente para isso. Espantado com a insistência de Morales para que esqueça o caso, Espósito continua a questionar se aquele homem tão apaixonado pela esposa não teria ido atrás de Gomes para uma vingança pessoal. De início, Morales reage indignado pedindo que Benjamin vá embora de sua casa. Mas após Espósito explicar a ele as circunstâncias em que Sandoval foi assassinado, tendo motivos para crer até que o amigo, para protegê-lo, teria aceitado o destino e de se lembrar que as últimas palavras que ouviu dele foram no sentido de que ambos pegariam novamente Isidoro, Morales confessa que nunca desistiu de punir o assassino de Liliana. Ele conta a Benjamin que sabia que o criminoso, após ser posto em liberdade, iria atrás do ex-servidor público, e que então passou a seguir Espósito em busca de Gomes. Até que um dia conseguiu nocauteá-lo e prendê-lo no porta-malas do carro. Morales teria conduzido o criminoso até uma linha ferroviária, matando ele a tiros quando um trem passou, para que os sons dos disparos fossem abafados, e teria enterrado o corpo por ali mesmo.
Expósito então se despede de Morales e vai embora. Mas algo nessa história contada pelo homem não o convence, já que na época, logo após o assassinato da esposa, Morales enfatizou mais de uma vez a Expósito que não desejava a morte de Gomes, e sim que ele passasse até o fim dos seus dias no vazio de uma cela. Até porque prisão perpétua é a pena que as leis argentinas punem tal crime. Escondido, Benjamin volta à casa de Morales e se depara com ele servindo comida a Gomes, que está aprisionado em uma cela caseira. Isidoro implora a Expósito que ele peça a Morales que ao menos converse com ele. Aparentemente, o estuprador está aprisionado na casa de Morales desde que foi capturado por ele, que jamais lhe dirigiu a palavra em todo esse tempo. Morales acaba confirmando tal atitude, lembrando Expósito de que, pela lei, Gomes jamais deveria ter deixado a cadeia. Embora assombrado com o estado do bandido, Benjamin resolve não fazer nada para ajudá-lo, e sim realiza um antigo sonho da vida e se libertando de um velho medo, simbolizado por um trocadilho entre temo e te amo. O filme encerra com Expósito e Irene radiantes na sala de trabalho dela, com Benjamin finalmente prestes a se declarar para a amada. Por favor, pede para ele falar comigo. Só um pouquinho. Por favor. Prisão perpétua. Com o roteiro investido em muitos diálogos e pouca ação, mas sem cair no marasmo, O Segredo dos Seus Olhos tem um ritmo bem diferente dos filmes hollywoodianos que a gente está acostumado a assistir. Porém, ele é considerado um marco do cinema argentino e, por que não dizer, do mundial também. É extremamente importante para a indústria cinematográfica mundial e indiscutivelmente um dos melhores cinemas que a América Latina pode oferecer, só concorrendo em páreo duro com as nossas produções, né? O diretor Juan José Campanella traça uma linha tênue entre simplicidade e eficiência ao dirigir e roteirizar esse filme. Um excelente trabalho com os personagens e também com a linguagem coloquial aplicada à obra. O Segredo dos Seus Olhos fala de amor e melancolia com precisão e Campanella faz sua carta apaixonada ao cinema clássico com esse filme, tornando ele uma obra-prima do carente cinema moderno.
Temo. Te amo. Como vai? A doutora está aí? Sim, ela está lá no... Ainda está vivo. Sim. Eu quero falar com você. Traga um café, doutora? Vá embora, garoto. Tá. Vai ser complicado. Não faz mal. Fecha a porta. É isso aí, minha gente, tá acabando mais um Arte 7. Eu quero agradecer mais uma vez o carinho e a companhia de vocês aí de casa que me acompanham nessas aventuras falando sobre alguma obra-prima da indústria cinematográfica. Hoje nós comentamos aqui sobre O Segredo dos Seus Olhos, grande sucesso de 2009 do cinema argentino, que pela primeira vez pintou aqui em um dos nossos especiais. E a primeira de muitas, é claro. Não esquece que o nosso encontro marcado é quarta-feira, às 10 da noite, canal 20 da Blue, ou em tempo real pelo site www.tvcidadepelotas.com.br. Perdeu o programa inédito? Não tem problema. Sábado às 10 da noite e domingo às 6 da tarde são os nossos 2 horários alternativos. Até mais, beijo, tchau!